No programa Caminho do Sucesso de hoje, nós vamos abordar um tema estritamente relevante e essencial para o sucesso das empresas. O tema se chama planejamento tributário, que é fator de sucesso nas empresas. Por que nós vamos abordar esse tema? É porque, através do planejamento tributário, as empresas poderão fazer seus planos de trabalho e será parte do planejamento estratégico para cumprir sua missão, seus focos, seus planos futuros, observado os princípios, os valores e, acima de tudo, prever ou antever aonde a empresa quer chegar depois de um certo período, certo tempo, e, acima de tudo, ele será fundamental para consolidar a sua empresa no mercado que está. Mas vamos lá, então, abordar esse tema muito relevante. Não deixe de mandar o seu like para esse canal, para que você, ouvinte, possa continuar desfrutando desse programa e continuemos apresentando e abordando esse tema para benefício da sua empresa, da sua pessoa física ou jurídica. Então vamos para o tema, planejamento tributário. O que é isto? É um plano. Esse plano deve conter o quê? Um conjunto de estratégias e ações resultante de estudos, dados, normas legais, normas contábeis, visando sempre a redução de carga tributária das empresas, mas dentro da legalidade. Sabemos que a carga tributária do Brasil ela é muito alta. Muitos países também do mundo são altas, mas o tributo é o recurso necessário para a manutenção dos órgãos estatais, da federação, tanto da União, dos estados, dos municípios e do Distrito Federal. Mas, dentro dos critérios da legalidade, se você puder fazer a opção de escolher a melhor alternativa, ela estará dentro de um fator chamado de planejamento tributário. Então vamos lá. Os principais dados e informações que eu devo levantar para fazer um bom planejamento tributário são: ramo de atividade, verificar o ramo principal e secundário, o histórico contábil e financeiro dessa empresa, a legislação atualizada, a escolha do regime tributário que seria relevante eu decidir para essa empresa, os impostos e, acima de tudo, os impactos que essa carga tributária vai, no caso, sobrecarregar ou não, de qualquer maneira, esta empresa. Levantamento de dados do mercado que eu atuo, verificar a missão, a visão, o foco, valores e princípios que rege a sua empresa. Avaliações periódicas da situação da empresa, do comportamento tributário, dos impostos que ele está pagando. Atualizar as normas e também fazer um estudo prévio da reforma tributária e os impactos que a reforma tributária e o IVA dual irá acarretar na nossa empresa. Veja bem, no primeiro item que nós devemos levantar, qual é o ramo de atividade da sua empresa? Primeiro, você procura chamado no CNAE. O CNAE é o Código Nacional de Atividade Econômica. No Código Nacional de Atividade Econômica, você tem justamente qual
é a atividade principal e qual a atividade secundária. Através dessa atividade secundária e a principal, você vai, na verdade, determinar uma já espécie de informação que conduzirá ou não para a escolha da opção tributária. Isso por quê? Se, por exemplo, no seu CNAE você for uma atividade, por exemplo, de captação de recursos de banco, por exemplo, você já tem nas próprias legislações determinando o sistema que você deve declarar o seu imposto de renda. Também é muito importante você se munir do contrato social. E o contrato social vai justamente no objeto social da sua empresa dizer qual é o ramo de atividade que você vai atuar. Então, essas atividades do empreendimento que você desenvolve será fundamental para você elaborar o seu planejamento tributário. Então, veja você, se a sua atividade é, por exemplo, de importação e exportação, você vai trabalhar no comércio exterior, você tem que verificar todas as normas e leis tributárias e computáveis desta área e, acima de tudo, fazer justamente uma avaliação para fazer o seu planejamento. Se é uma indústria, também há necessidade de verificar esse ramo industrial, sistema produtivo, a matéria-prima que você utiliza, os insumos, o processo de fabricação. Se você mesmo fabrica essa matéria-prima, aí isso também vai determinar e dar subsídios para seu planejamento. Se eu presto serviços, qual o tipo de serviço? Quais as normas que regem essa atividade? Para fazer esse serviço, quais as exigências que eu devo pedir autorização, por exemplo, né? Determinado tipo de serviço, eu tenho que procurar, por exemplo, órgão sanitário, corpo de bombeiro e outras, num sistema mais controlado do que o normal. Então, é necessário, se eu trabalho, por exemplo, com uma atividade de captação financeira, no caso, bancos ou factory, aí já tem uma determinação das próprias leis que diz que você tem que declarar pelo lucro real, está impedido de filiar-se ao Simples Nacional e assim em diante. Então, tudo isso aí são elementos, subsídios que você deve tirar através justamente do ramo de atividade. Então, de qualquer maneira, isso aí vai conduzir. Se você tem isenções, se tem benefícios fiscais, ou mesmo agravamento ou oneração da carga tributária, um ônus maior para você optar pelo imposto de renda e, acima de tudo, por causa do seu ramo de atividade. Então, isto é fundamental. É o primeiro item que você deve pesquisar. O segundo item é o histórico contábil e financeiro. O histórico financeiro e contábil dos últimos 3 anos, 5 anos, e também é uma estimativa para os próximos anos. É fundamental para o planejamento tributário, pois vai dar para você subsídio para, juntando todos os fatores e elementos, decidir pela opção do regime que você vai escolher. Se eu devo declarar ou contabilizar pelo lucro real, pelo lucro presumido, pelo Simples Nacional e assim em diante. Faturamento, as compras, despesas operacional, despesa geral, juros, investimentos, todos esses elementos são essenciais para mim fazer uma avaliação pela melhor opção que eu devo fazer para o planejamento tributário. Também é muito importante eu estar sempre com a legislação atualizada de forma geral e de forma específica para o ramo de atividade minha. Então, a legislação atualizada do direito tributário, direito societário, civil,
trabalhista, penal, administrativo, contábil e outros, é essencial, pois não é possível você fazer um planejamento tributário se não tiver conhecimento e domínio dessas leis tributária e societária nos 3 níveis da federação, seja a nível federal, estadual ou municipal. E além disto, é necessário sempre você estar dominando outros ramos do direito. E é fundamental, porque isso vai influenciar e, acima de tudo, vai repercutir na minha empresa. Vai influir nos custos finais, como custo social e custo trabalhista. Se eu fizer a opção, por exemplo, pelo Simples Nacional, eu estarei reduzindo os encargos trabalhistas dos trabalhadores. Mas tenho que verificar se eu atendo os critérios para estar inserido no Simples Nacional. Mas também se falou sobre legislação atualizada. Do direito societário, por exemplo, da lei que rege o direito societário, a Lei 6.404, o Decreto-Lei 1598, o Código Civil na parte dos direitos societários, a legislação trabalhista que dá os encargos, a parte do direito penal que tutela que se você cometer algum tipo de sonegação e a partir de certo valor, inclusive, penaliza o sujeito passivo apenas que chega a 5 anos e também sobre a questão, por exemplo, do direito previdenciário, que é fundamental. O direito administrativo é necessário conhecer, por exemplo, os recursos que cabem no direito administrativo, seja na área municipal, na área estadual ou na área federal, nos 3 entes da federação. Todos esses aspectos. E o conhecimento também da legislação contábil que rege a matéria. Isto é fundamental saber, por exemplo, na parte da contabilidade, fazer o balanço, ter uma noção do DRE, né, do demonstrativo de resultado do exercício, e acima de tudo das aplicações, e tudo isso aí é preciso ter conhecimento daquilo que existe. E na parte contábil também, por exemplo, a questão do controle de estoque, que é fundamental também. Esses elementos são fundamentais, esses conhecimentos mínimos de quem está elaborando um planejamento tributário, para que realmente faça um planejamento à altura das necessidades desta ou qualquer outra empresa. Aí nós temos que, a partir daí, fazer a escolha do regime tributário. Qual é a escolha? Nós temos que avaliar os diversos regimes dentro de todos esses elementos que nós já comentamos e outros que vamos ainda abordar. E aí fazer a escolha se a empresa vai declarar, por exemplo, o imposto de renda da pessoa jurídica pelo lucro real, pelo lucro presumido ou pelo Simples Nacional. Esta opção é fundamental, porque também esta opção que você fizer, as normas prevê prazo para opção e feita a opção, ela deve prevalecer para todo o ano fiscal. Não é possível ele fazer uma opção de um trimestre declarar de uma maneira e no próximo trimestre ou semestre ele mudar de opção. Isto não é permitida pelas legislações vigentes. Por isso é fundamental esta escolha que deve ser precedido por uma avaliação não no mês de janeiro ou fevereiro, mas tem que ser antecipado e feita de forma preventiva já nos anos anteriores. É necessário também avaliar quais os impactos da carga tributária. Na verdade, é um conjunto de elementos entrelaçados entre si, todos os critérios que nós estamos falando. Então, de acordo com a escolha do regime de apuração dos tributos, vamos verificar qual é a carga tributária,
quantos por cento é a carga tributária da movimentação da receita da empresa. Qual é a carga que vai impactar justamente a sua capacidade de desenvolver a sua atividade. Então, essa carga tributária influencia de forma decisiva no sucesso ou no fracasso dessas empresas. Sob o ponto de vista competitividade, se a carga tributária da sua empresa, você fizer uma escolha, uma opção que não é a mais adequada, com certeza você vai perder a competitividade em relação aos seus concorrentes da mesma atividade. Por quê? Se ele pagar uma carga tributária bem menor, é claro que a margem de lucratividade sua é menor, a consolidação da sua empresa vai, digamos assim, sofrer um baque muito grande no crescimento, na consolidação dela e, acima de tudo, pode até representar o fracasso da sua empresa no mercado. Então, é fundamental que se avalie o impacto que esta carga tributária, este peso que você tem que carregar na sua empresa, e por uma escolha inadequada, porque assim você estará, na verdade, trilhando o caminho do sucesso ou trilhando o caminho do fracasso da sua empresa. Também é necessário você fazer levantamento de dados do mercado. Por que razão você deve fazer isso? Você tem que fazer um levantamento de dados, tirar informações sobre o mercado que você está atuando, com cenários futuros possíveis. Você tem que avaliar, dependendo do mercado, a nível regional, a nível municipal, a nível estadual, nível nacional e até a nível internacional. Hoje, nós não podemos trabalhar as empresas como se fosse uma ilha isolada, de maneira tal que você tem que fazer um levantamento de dados do mercado e projetar cenários. Então é importante analisar o cenário atual, o cenário futuro da economia como um todo, de acordo com o ramo que você está atuando, a área de concorrência, que é, às vezes, regional, estadual, e às vezes é nacional e às vezes é internacional. Analisar também aspectos de financiamentos, investimentos, empréstimos, expansão dos negócios, adquirir outra empresa, fazer fusão, fazer cisão, fazer incorporação, abrir outras filiais. Todos esses aspectos vão, na verdade, conduzir a você à necessidade de investimento, necessidade de fazer financiamento, de contrair um passivo, débitos, mas você tem que avaliar a sua capacidade de pagamento e a influência que ele tem em termos de direito tributário também. Qual é o impacto que isto irá causar para você no caso. Mas também é necessário nesse levantamento, você volta e meia sempre voltar a avaliar. Qual é a missão que, quando eu abri a minha empresa, eu considerei que é a missão minha dentro do mercado da sociedade que eu estou. Qual é a visão de futuro que eu projetei para daqui 10, 15, 20 anos ou 30 anos, como a minha empresa antevê o futuro e como eu gostaria de estar sendo reconhecido no mercado. Qual é o foco da minha empresa? Quais os valores? Quais os princípios que regem a nossa empresa para justificar a sua existência no mercado? Esses elementos que nós falamos, você nunca pode perder de vista. Você sempre tem que, volta e meia, fazer a reavaliação disto e verificar se, ao fazer seu planejamento tributário,
você está trilhando e caminhando, observando esse conjunto de elementos que nós citamos. Mas também é necessário você fazer avaliações periódicas. Todas elas estão integradas, interligadas. Quando eu falei que você tem que voltar a sempre perguntar se eu estou dentro do caminho, da missão que eu preguei, do foco, da visão de futuro, dos princípios que regem os valores morais e éticos, eu também tenho que fazer avaliação periódica dentro de um princípio de que o planejamento estratégico que eu elaborei para a minha empresa conduz obrigatoriamente a que o planejamento tributário é um elemento fundamental do planejamento estratégico. E daí? Eu tenho que fazer essa avaliação, verificar se o planejamento tributário serve como elemento, como ferramenta, como instrumento para atingir os objetivos que eu estou prevendo ou que eu coloquei no planejamento estratégico da minha empresa. Essas avaliações periódicas é fundamental para mim como um feedback para saber se eu estou trilhando no caminho correto. Agora é necessário também, de tempos em tempos, sempre eu buscar uma avaliação, uma análise da legislação atualizada. As normas do país, de toda a natureza, mas especialmente de direito tributário, estão em constante transformação e modificação. A quase todo dia, cada semana ou cada mês, nós temos uma norma nova. E essas normas têm que estar atualizadas, porque elas vão interferir no resultado da empresa. Ela vai interferir na consolidação da empresa. Ela vai interferir, talvez, se não observado, até no fracasso e na criação de problemas para a sua empresa. Isto, então, é fundamental estar sempre atualizado com as normas vigentes, não só de direito tributário, mas também de outras áreas do direito, porque o direito não é uma ilha isolada, ela trabalha integrada todos os campos do direito na sociedade em que nós vivemos e no mundo em que as empresas caminham e desenvolvem suas atividades. Por último, nós temos hoje o que nós chamamos de reforma tributária. A reforma tributária trará uma transformação muito importante e essencial para as empresas. Conhecer a reforma tributária, aquilo que ela alterou, as mudanças que ela trouxe, as transformações que ela vão fazer, é fundamental. Os impactos da criação do IBS e da CBS, o lançamento do IVA dual e as consequências que ela vai trazer para a sua empresa e as transformações que ela vai trazer, é fundamental você se preparar dentro de um princípio de que toda e qualquer empresa deve trabalhar não de forma reativa, não de forma corretiva, mas sim de forma preventiva. Fazer a prevenção é a melhor das estratégias. É o maior passo que você faz em benefício de sua empresa. Fazer medidas preventivas é evitar de amanhã ter que fazer medidas corretivas. Por esta razão, nós temos que nos preparar para a chamada fase de transição, para os desafios que a Emenda Constitucional 132 de 2023 trouxe, junto à nossa Constituição Federal, para a previsão do que a Lei Complementar 214 de 2025 trouxe, regulamentando
o projeto de lei complementar. E, acima de tudo, as regulamentações e alterações tributárias, que vão trazer, já com início em 2026, e implementação a partir de 1º de janeiro de 2027. Daí, é de se perguntar para você sobre essa questão. A sua empresa está preparado para enfrentar os desafios, os impactos que a reforma tributária, que a implementação do IBS e CBS trará, e todas as alterações e normas que vão regular a nossa reforma tributária? Esta é uma pergunta para a reflexão de vocês, empresários, para que realmente estejam preparados e não sejam surpreendidos amanhã por medidas que, por falta de cautela, vocês deixaram para tomar medidas corretivas ao invés de medidas preventivas. Caros ouvintes, este é o tema que nos cabia apresentar para vocês hoje. Esperamos que vocês tenham absorvido aí mais conhecimento a respeito desse tema de planejamento tributário, que é fundamental para o sucesso ou fracasso da sua empresa. Não deixe de se mandar seu like para que esse canal aqui de podcast possa continuar a trazer benefício de todos vocês ouvintes, vocês empresa, profissionais da área contábil, da área jurídica, e esperamos ver você na próxima oportunidade. Agradecemos a atenção de vocês e muito obrigado, e até uma próxima oportunidade, quando estaremos apresentando outros episódios relevantes para vocês. Muito obrigado e até um outro episódio em que estaremos juntos. Fechou? Tchau.